Olá, pessoal! Essa aula que eu apresento para vocês é uma aula sobre barramento blindado, onde apresento para vocês como calcular a queda de tensão, apresento as vantagens da utilização do barramento blindado e essa aula é a continuidade da aula A109 de barramento blindado. Uma boa aula para todos! Olá, gente! Vamos dar continuidade à aula A109. Essa aula é o complemento, essa aula que eu vos apresento é o complemento da aula 109. Nós vamos tratar nessa aula o uso do barramento blindado em instalações modernas. Eu vou apresentar nessa aula para vocês o grau de isolação e aplicação do barramento blindado. Essa aula, reforçando, ela é um complemento da aula A109. Inicialmente, pessoal, é muito importante a gente ter o seguinte entendimento, que o barramento blindado ele é destinado a transportar e distribuir energia elétrica de pequenos e médios e grandes capacidades. O sistema de barramento blindado, eles são indicados também para integrar linhas elétricas a sistemas, viabilizando uma flexibilidade, segurança e proteção. De acordo com as últimas versões já disponíveis no mercado, o barramento blindado, conhecido como busway, como originalmente é conhecido, ele não é apenas apropriado a essas funções, mas também, pessoal, ele pode ser utilizado em outras funções, como manobra de circuitos de proteção seletiva. Então, o busway é uma tecnologia que substitui os cabos elétricos, dando maior flexibilidade, segurança e proteção. Outro ponto importante a ser considerado que é o seguinte, que o busway ele contabiliza economia nas perdas dos sistemas, porque antes não era objetivo, nem tampouco havia necessidade, como nos dias de hoje, que é economizar energia, economizar as perdas, onde a competitividade hoje em dia ela se estende em todos os sentidos. Então, o busway vem para minimizar as perdas, ou seja, ter uma economia de energia. Isso torna as indústrias competitivas. Nesse quesito, redução de perdas, o barramento blindado, ele dá ou deu a melhor solução ou a melhor resposta desde sua criação, que foi originalmente na indústria automobilística, reduzindo as perdas a valores pontuais bem significativos. Vocês vão ver que a perda de tensão, a queda de tensão ao longo do barramento blindado, se comparado aos cabos elétricos, elas são bem menores. No final dessa aula eu apresento para vocês o dimensionamento da queda de tensão em um barramento blindado. Bom, em relação às perdas, é importante a gente destacar, o busway ele torna viável e essencial. Então, o busway ele torna viável e essencial na aplicação de prumadas, pessoal, de grandes edifícios comerciais e residenciais. É o que a gente dá o nome, a chamada medição eletrônica na prumada, onde as perdas que consideramos no busway são as perdas de reatância indutiva,
né? XL, vocês podem estar vendo aqui, que é medida em miliohms por metro. A impedância também em miliohms por metro. E a resistência em miliohms por metro. As perdas, elas são projetadas a valores pré-determinados, de maneira que a queda de tensão percentual em volts no ponto de entrega é contabilizada pelas concessionárias de distribuição de energia. Além das perdas reduzidas e pontuais no busway, ele agrega maior segurança e confiabilidade, qualidade, racionalização da instalação e dos espaços e eliminação de eventuais fraudes, telemetria, né, que é a informatização, e automatização predial. Então, o busway ele traz uma maior segurança, confiabilidade, qualidade, perdas menores, racionalização da instalação e de espaços. Agora, eu trago para vocês um exemplo, né, de uma aplicação. Né? Aplicações, aqui corrijam aqui, é aplicações, tá? Aplicações, tá errado aqui, eu editei errado, aplicações. Então, temos uma edificação e vocês podem observar aqui do lado o busway subindo na vertical, onde nós temos a caixa de alimentação, tem que ter aqui uma barreira, é indicada a colocação de uma barreira corta-fogo em cada prumada 1, prumada 2, né? A caixa de derivação. Então, nessa edificação, o barramento sobe na vertical, ele sai, obviamente, da sala SEB, sala SEB ou de companhia de energética qualquer, né? E eu tenho a caixa de alimentação, tenho a barreira corta-fogo em cada pavimento, isolando, em caso de curto-circuito, cada pavimento, e a caixa de derivação. Aplicação em edifícios comerciais, residenciais, a gente tem da IPT Engenharia encontrado muitas edificações trabalhando com o barramento blindado. Aqui eu trago um exemplo de como é internamente as barras do meu barramento blindado. Essas barras podem ser de alumínio ou podem ser também de cobre. Vocês podem observar que na construção do barramento blindado, eu vou mostrar aqui as partes mais importantes, onde eu tenho as fases RST-N, RST-N. Então, eu tenho 2 barramentos aqui por fase. Então, a gente tem aqui uma capa de filme de poliéster que isola o barramento blindado. Isso é muito importante, não é? E a gente também tem um parafuso que prende o pente de fixação das barras. Muito importante esse pente, né? Na verdade, todas as partes são importantes, mas o pente ele tem que estar bem fixo. A instalação do barramento blindado ela deve ser realizada por empresas certificadas. E o barramento blindado é muito importante a efetuar o seu comissionamento, né? Que vai dar as características elétricas adequadas, né? Para aquela determinada instalação. Então, o que é importante para a gente são aqui as barras que representam, né, as barras de alumínio, por exemplo, onde vai transportar a energia. Aqui é a parte superior, né, que é a travessa, né, um pente isolante aqui, né, e aqui a tampa superior. Então, esse barramento ele é todo fechado, né, e ele vai fazer o transporte da energia. Bom, aqui eu tenho outras peças do barramento blindado. Vocês podem observar esse barramento da Begin, né? Eu coletei do manual da Begin. Então, a gente tem aqui o barramento blindado, olha, as barras. E tenho aqui embaixo a conexão do meu monobloco, né? Eu faço a junção de 2 peças de barramento blindado, né? Eu vou colocar o meu monobloco e vou fazer o ajuste do parafuso, né? Isso é feito através de um torquímetro digital, onde
tem uma tabela em cada fabricante de busway, o torque necessário a cada monobloco e a cada tipo de busway. Ok, pessoal? Então, está aqui o busway fazendo a conexão entre uma peça e outra peça feita através do monobloco e ajustado a pressão aqui, né, do parafuso, o torque do parafuso, conforme a tabela que estabelece cada fabricante de barramento blindado. Aqui nós temos outras peças. Essas peças permitem, por exemplo, fazer a curva, né, em 90 graus, que a gente chama de cantonal, fazer a derivação em T e fazer a derivação em X. São peças necessárias, né, para que nós possamos montar, né, a estrutura de um projeto de uma edificação residencial ou comercial utilizando o barramento blindado. Agora, pessoal, vamos ainda ver outras peças importantes no meu barramento blindado, que é a caixa cofre ou o plugin, que a gente chama. Caixa cofre ou plugin. É uma caixa que vai fazer a derivação entre barramento blindado e o cabeamento que vai atender cada uma das prumadas. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho o meu barramento blindado e aqui a caixa cofre, que vai fazer a conversão, né, de barramento blindado para cabo. Isso fica em cada prumada da edificação. Bom, agora vamos falar um pouquinho do grau de proteção do busway. Quando a gente fala em níveis de proteção ou grau de proteção do busway, nós estamos falando efetivamente de níveis de classes de proteção IP ou grau de proteção IP. Eles são o quê? São padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529, que classifica e avalia o grau de proteção de produtos fornecidos contra a intrusão, que é partes do corpo com mãos e dedos, poeira, contato acidental e água. A classificação IP, ela possui 3 números, sendo o primeiro número o índice de vedação contra a poeira, o segundo contra a água e o terceiro, normalmente ele não é utilizado pelos fabricantes, pois esse número não faz parte da norma IEC 60529, é contra impactos mecânicos. Então nós vamos classificar um busway de acordo com o seu grau de proteção IP, segundo o grau de proteção IP. Bom, existe uma tabela que estabelece os níveis de proteção. Essa tabela, ela traz o primeiro dígito, né? O primeiro grau de proteção é a proteção contra objetos sólidos. Então, contra objetos sólidos. Então, eu tenho na tabela 0, que é o primeiro dígito, nenhuma proteção. 1 seria proteção contra objetos sólidos até 50 milímetros. Tá aí os exemplos. O dígito 2 seria proteção contra objetos sólidos até 12 milímetros. E 3 contra objetos sólidos até 2,5 milímetros. E assim sucessivamente. Então, aqui dá o grau de proteção contra objetos sólidos. E aqui dá o grau de proteção contra objetos líquidos, né? Contra partes líquidas. Então, a gente tem proteção nenhuma, 0 é nenhuma proteção. 1, proteção contra quedas verticais de gotas de água. 2, proteção contra água pulverizada. E o 3, proteção contra água pulverizada, né? Conforme estabelece a tabela. Então, exemplo, se eu tenho um busway
IP31, o que significa esse IP31? Significa 3, o primeiro dígito, que é proteção contra objetos sólidos até 2,5 milímetros. E 1, proteção contra água, mas apenas o quê? Apenas gotas de água, gotículas de água. Então, se eu tenho um Busway instalado IP31, ele vai me dar proteção contra objetos sólidos até 3,5 milímetros, né? E a proteção contra líquido, apenas o quê? Proteção contra gotas verticais de água. Exemplo, a condensação. Então, dessa forma, a gente entende o grau de proteção do barramento blindado, que é muito importante, porque quando você faz o projeto tem que avaliar as instalações locais, se isso vai estar exposto à tubulação de água ou não. Bom, agora vamos numa parte importante que está relacionada ao dimensionamento em relação à queda de tensão. O critério de queda de tensão e dimensionamento no Busway, a gente trabalha o seguinte: nós temos a impedância Z. Essa impedância Z, ela vai ser definida por R cosseno de φ, mais, onde R é a resistência, XL é a indutância do barramento blindado, vezes seno de φ. Então, Z vai ser a minha impedância do meu barramento blindado, que ela vai ser dada em miliohms por metro. E R é a resistência de fase em corrente alternada e a temperatura de operação do barramento blindado, que ela é medida em miliohms por metro. XL é a reatância de fase do barramento blindado, que é medida em miliohms por metro. Cada fabricante tem especificado os valores de RXL, né? Onde cosseno de φ é o fator de potência utilizado no projeto daquele barramento blindado. Bom, agora vamos calcular a queda de tensão. Para calcular a queda de tensão, nós utilizamos essa expressão aqui, onde associa a impedância calculada com a corrente e a extensão do meu barramento. Então, a queda de tensão é igual a raiz de 3, nós estamos falando de sistema trifásico, barramento Busway, raiz de 3 vezes a impedância, vezes 10 a menos 3, vezes N, que é a corrente que circula naquele trajeto de Busway, vezes L, que é o comprimento do Busway, dividido por Vn, onde Vn é a tensão entre fases do barramento blindado. L, como eu já tinha dito, comprimento do barramento blindado no trecho considerado, em metros. E N é a corrente passante em cada trecho em amperes. E ΔV, pessoal, é a queda de tensão obtida no meu barramento blindado. Então, através dessas duas expressões, da impedância, que é R cosseno φ mais XL seno φ, e essa expressão de queda de tensão, conseguimos fazer um exemplo de cálculo de queda de tensão em um barramento blindado e observar que essa queda de tensão são valores bem pequenos. Bom, continuando, pessoal, fazendo a continuação do projeto do barramento blindado, nós podemos observar que é importante calcular essa queda de tensão, que ela vai ser obtida através dessas duas expressões. Uma é o ΔV e a outra é a expressão da impedância. Bom, agora vamos fazer um exemplo. Eu tenho aí um exemplo que eu vou apresentar para vocês, onde eu tenho um exemplo, eu tenho aqui um transformador de uma concessionária entregando aqui 380 volts nesse ponto, e eu quero calcular nesse barramento blindado, eu vou fazer o cálculo no barramento blindado do ponto A até o ponto E, qual é o valor da queda de tensão aplicando essas equações que eu apresentei para vocês. Então, o trecho AB, ele é um barramento que tem uma corrente de 410 amperes, o comprimento dele 20 metros. O trecho BC
ele tem uma corrente I2 de 230 amperes com comprimento de 16 metros. O trecho CD do meu busway tem 15 metros e uma corrente de 180. E o trecho DE, ele tem uma corrente de 80 amperes e um comprimento de 20 metros. O que eu quero calcular, na verdade, só para mostrar e exemplificar para vocês, qual é a queda de tensão de A até E. Né? A tensão nominal é 380, o fator de potência sendo utilizado é 0,92, que é o fator de potência dentro da norma. E o cosseno de φ, que é o fator de potência, é 0,92, e o seno de φ vai ser 0,319. Então, vamos calcular essa queda de tensão. Primeiro ponto é calcular a impedância, como eu tinha colocado. A impedância Z desse busway é R cosseno φ mais X L seno φ. Aí eu tenho os dados do meu busway. O busway tem corrente nominal de 410 amperes. Aqui, olha, está entrando 410. Então, onde R é um dado do fabricante, o R vai ser igual a 0,0945 miliohms por metro, XL 0,1040 miliohms por metro. Então, vamos calcular a impedância Z. Calculando a impedância Z, é 0,0945, que é o R, vezes o fator de potência 0,92, mais 0,1040 vezes 0,3919. A minha impedância passa a ser 0,127698. Eu vou chamar de K essa constante que multiplica a impedância aqui. Bom, agora vamos efetuar o cálculo da queda de tensão por trecho, utilizando as expressões que eu tinha apresentado para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou determinar a queda de tensão. A queda de tensão ΔV é raiz de 3 vezes Z, vezes 10 a menos 3, vezes a corrente passante, vezes L dividido por Vm. Então, vou achar VAB. Delta VAB é a raiz de 3 vezes Z. Quanto equivale Z? Né? Z nós calculamos, que é 0,127698, que está aqui do lado. Vezes I1. Quem é I1 aqui? Olha, 410 amperes nesse trecho. Dividido por 380, vezes 20. O que é 20 aqui? Olha, 20 é a extensão do busway. 410 é a corrente. Fazendo essa divisão, nós temos uma queda de tensão de A até B de 0,48%. Dessa forma, eu calculo para o trecho VBC, que eu já fiz aqui, mostrei o resultado para vocês, 0,21. E o trecho VCD, 0,16. E o trecho VDE 0,09. Aplicando essa equação, cada trecho tem o seu comprimento e a sua corrente. Não é? Então, no trecho VBC, qual é o valor da corrente? 230, me desculpa. Qual é a corrente no trecho VCD? 180. E no trecho DE, qual é a corrente? 80. Então, eu vou mudar aqui nessa expressão, o que vai mudar é a corrente. No trecho VBC, no lugar de 410, vai ser 230. A distância, ao invés de ser 20, passa a ser 16, dividido pelo mesmo valor, 380. Fazendo a soma de todas essas quedas de tensões em porcentagem, eu tenho a queda de tensão em um busway, com essas características que eu apresentei para vocês, do ponto A até o ponto E. Observem-se que o valor da queda de tensão é muito baixo, 0,94% da tensão, ou seja, 0,94 de 380 volts. Dessa forma, vocês podem observar a eficiência do sistema de barramento blindado no tocante à queda de tensão. Dessa forma, pessoal, a gente encerra essa aula, complementa a aula 109, né, que estava faltando um complemento da aula 109, foi utilizado a ABNT IEC 60529, materiais doados pela IPT Engenharia e dados coletados no catálogo da Beguin.